Olá, eu sou Alda e estou aqui na TV4 para falar de cultura e detalhes sobre todos os aspectos que o tema abrange. No programa de hoje nós vamos falar do compromisso com a fé e com o próximo. Hoje nós vamos falar dos benefícios de uma comunidade integrada pelos princípios da moral e do querer bem. E para conversar conosco sobre o assunto, nós temos aqui a presença de uma pessoa abençoada e que leva essa mesma bênção para outras pessoas. Ele carrega a fusão do conhecimento com a sabedoria e a gente vê isso, ele divulga isso nos seus sermões. Ele tem por profissão o sacrifício de uma vida, a abnegação do sacerdócio e, acima de tudo, o amor ao próximo. E eu estou falando de Padre Wildson, da Igreja Nossa Senhora da Paz. Padre querido, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço. Obrigado. Padre, eu queria, a princípio, que você contasse um pouquinho da sua trajetória, falasse um pouquinho do seu envolvimento com o sacerdócio, né? Como é que surgiu isso? Já nasceu com essa vontade? Da onde veio esse... Eu falo que eu acho que é um dom, não? Sim. Ou adquire? Como é que é isso? Conta pra gente. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, quando ele completou 50 anos de sacerdócio, ele escreveu um livro. E este livro tem por tema vocação, dom e mistério. É um dom de Deus e um mistério que a gente não compreende, né? Humanamente a gente não compreende. Porque humanamente nós podemos dizer o quê? Fulano é mais capaz do que eu. Mas ele é tão capaz, tão inteligente. Por que não ele? Por que eu? Se não os demais, não é? Então, eu sou de uma família nós somos 9 irmãos. Sou de um interiorzinho, daqui de perto mesmo. Sou da cidade de Guaratinga, mas eu ainda não sou da cidade. Sou de um distritozinho a 28 quilômetros de Guaratinga. Nossa! 28 quilômetros de estrada de chão, né? Chama-se um povoado chamado Cajuíta. 28 quilômetros de estrada de chão, imagine. É pouco, porém, de ônibus leve 1h30, 2 horas, porque é buraco, é lama, quando chove é incapaz de ir e voltar, é muito difícil. Então, lá nós tínhamos, nesse povoado, meus pais... Tinha igreja lá? Tem, perto da minha casa, uma igreja, minha mãe participava, não é? E sempre nós fomos criados na igreja católica, fizemos primeiro Eucaristia, e lá só tinha até o estudo da época, né? Só até a 4ª série. Entendi. Aí, na 5ª série, eu vim morar em Guaratinga, assim como meus demais irmãos, com minha irmã mais velha, para o estudo. E sempre a gente diz, a gente sempre diz assim, quando Jesus estava indo para o Calvário, levando a cruz, no momento que ele não aguentou, que ele caiu, apareceu um sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz por um pedaço. É aquela haste onde fica o braço, não é? Sim. E em Guaratinga eu cheguei meio que deslocado, porque se Guaratinga é uma cidade pequena, imagine um povoado, um distrito. Nossa, não é muito, muito pequeno também. Então, assim, graças a Deus, as amizades que eu consegui fazer me levaram para a igreja, que são amigas minhas até hoje, me convidaram para ir para a igreja, eu fui, e nesse ir para a igreja, comecei a participar de um grupo de jovens, a catequese também. Isso com quantos anos, padre? 12 anos de idade, aos 12 anos. E lá via a dificuldade que o padre tinha da época, o sacerdote já é de idade, um italiano, Frei Giovanni Capone, atendia também essa região por aqui. Então, eu via a necessidade e também via a minha necessidade, porque quando eu estava no povoado, para fazer a primeira Eucaristia foi muito difícil. A primeira Eucaristia seria domingo. Chovia bastante, o padre não ia. Próximo, foi uma vez por mês, aí próximo mês. Onde você, no seu povoado, o padre ia uma vez por mês só? Uma vez por mês. Entendi. E isso foi florindo, não é? A vontade, o desejo, até que um dia eu falei com ele que tinha vontade de ir para o seminário fazer a experiência. E a sua família? Aceitou bem? No início, minha família, no geral, não falou muita coisa, não. Minha mãe, que sim, foi bem taxativa. Ela queria que eu tivesse uma profissão. Ai, dona não te queria, ela pensava... É porque é uma coisa assim...
às vezes é uma pergunta que as pessoas devem te fazer muito, Sim. né? Porque é uma profissão diferente de todas as outras, é diferente de um pastor, é diferente de vários outros líderes de outras religiões, Sim. porque você abre mão de muita coisa. Sim. É como se vocês fossem seres diferentes, vamos botar assim, porque, desculpa a brincadeira, mas porque você abre mão de muita coisa para poder seguir a profissão, né? Porque é mais do que uma profissão. É uma vocação. Porque se nós reduzirmos vocação à profissão, é como se nós fôssemos funcionários da Igreja Católica, a Igreja Católica assinasse a nossa carteira, não é? E é algo que a Igreja não faz. A gente faz por amor mesmo. Mas é aquela questão, quando nós vamos para o seminário para ser padre, nós já sabemos disso. Não é que nós vamos enganados, depois de acontecer alguma coisa que seja, eu não sabia, não. Todos nós já somos formados sabendo das abnegações que teríamos que fazer futuramente. Ninguém é enganado em período nenhum. E aí, como é que é esse processo para você se tornar um padre, por exemplo? Tá, você lá, com 12 anos, mais um pouco, Sim. Você descobriu que você queria dar continuidade. Eu fiz a caminhada vocacional, conversei com o Frei na época, fiz a caminhada vocacional. Como é essa caminhada vocacional? São encontros de fins de semana em locais diferentes, onde tinha mais pessoas, mais jovens vocacionados, onde os padres nos davam formação, falando sobre a congregação, sobre o ser padre, com um tema muito atual. Então, assim, preparando para a gente para aquilo. Quem realmente quer falar. São apresentadas as dificuldades, são apresentado o carisma, como deve ser a vivência de um padre durante na comunidade, enfim, é um despertar. Então, com ali, acompanhamento mesmo. Ah, tá. Então ali o jovem ele já vai sendo apresentado à realidade. Sim. E ele vai sentir se ele realmente, se é vocação, Sim. se ele vai seguir ou não. Sim. Que pode desistir depois, não é no período formativo também, mas lá na frente descobrir que não é aquilo que a igreja não prende. Mais na frente o estudante desistiu que seja, a igreja formou e bem formado, não é? Então desse período de vocacionado, termina os estudos de ensino médio, ensino fundamental, o médio e todo, não é? Então... E depois vai o quê? É curso de teologia? Sim. Faz a faculdade de teologia? Sim. Primeiro nós fazemos um curso introdutório chamado propedêutico. Propedêutico. É um curso introdutório, porque imagine, eu saí da cidade de Guaratinga. Outros jovens saíram da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Então, o seminário que eu estudei continua sendo, não é, mas um dos maiores da América Latina, na cidade de Itapecerica da Serra, em São Paulo. Então, assim, era um número muito grande e aquele choque cultural muito grande. Tipo assim, eu saí de um colégio público, sempre fui muito aplicado, assim, sempre estudei bastante, mas saí de um colégio público para um estudo de padre. E eu costumo dizer para aqueles que às vezes têm curiosidade de vir a mim perguntar como é, eu digo, não é fácil. Estudo para padre não é fácil. E o curso introdutório propedêutico é isso, onde nós estudamos tudo. Aprendemos a língua portuguesa, temos que aprender falar, escrever a língua portuguesa, concordância, porque lá são nos apresentados outros idiomas também. Mas para nós aprendermos outros idiomas, você tem que saber bem o português, o seu, a base. Tem que saber o seu. Então, assim, questão de história, geografia, curso de vida humana mesmo. Nós dizemos, é dividido no curso propedêutico em formação humana, como se vestir, como se comportar, como falar, como respeitar o próximo, como chegar em determinados ambientes e tudo. Quanto tempo? O curso propedêutico é 1 ano. 1 ano. 1 ano, não é? Então, vocação espiritual, né? Ter um contato próximo com Deus, saber reservar um tempo para oração, um momento específico para isso, e a formação acadêmica. Preparar-se bem para o futuro, para aplicar o espiritual e o humano. E depois dessa Desse parte... curso propedêutico, assim, aí já passamos para a faculdade de filosofia. Primeiro somos formados em filosofia, tem os propedeutas,
os filósofos, a área dos filósofos, não é? Aí estuda todos os filósofos, Platão, Aristóteles, tudo. Sim. Nossa, é um curso. Passamos pela filosofia e depois, quando conclui o curso de filosofia, a gente vai para a teologia, entra na teologia. Agora sim, é bem complicado. Quando a gente fala assim, nós fizemos filosofia, teologia, não é como uma faculdade comum, como nós estamos acostumados a ver. Por exemplo, o estudo começa cedo, a partir, acho que na minha época continua sendo assim, de 9 a 1h da tarde. Aula, Ângelus, 1h15 tinha Ângelus, almoço, descanso, até 2h30, de 2h30 descanso, 2h45 sala de aula de novo, até as 4h40, às 4h30, aí às 18 horas, a oração da tarde, das 6 horas, não é? Depois da oração própria do que a gente faz, leitura espiritual, que a leitura espiritual é de acordo com a gente. Pega um livro de espiritualidade para a gente poder ler, ter uma formação humana durante 20 minutos. Depois, saindo dali, sala de aula até às 20 horas. Tá brincando? Então, de manhã, de tarde e de noite. Às 20 horas, o Santo Texto. Depois Qual do a texto... disciplina que estuda esse tanto? Eu acho que eu não conheço. Então, 20 horas o terço, 20h30 janta, às 19 horas, acabou, já é para estar, 19 horas assiste noticiário da noite, pequeno noticiário para estar informado, né, das coisas que estão acontecendo, sempre noticiário mesmo, notícia, jornal, 9h30, as últimas orações da noite, e às 10 horas já é o descanso, porque no outro dia, 5h30 da manhã, 5h15, 5h30da da manhã, Jura? tem que estar de pé. Isso em regime... Fechado. Fechado? É fechado quando a gente estuda. Ô, é fechado. gente, deve ser respeito a um padre, viu? A profissão. Quando você vê um padre, respeite. Porque o cara estudou muito, gente. Está preparado, sabe? Não foi ali, leu a Bíblia, não estou desfazendo de ninguém, mas a gente vê muita gente por aí que lê a Bíblia, mal sabe falar. Eu tenho casos, eu vou falar aqui, não vou citar nome nem nada, mas, pelo amor de Deus, que foi meu funcionário. Sim. Semi-analfabeto, mas virou pastor. Sim. Sem falar, porque tem muito pastor realmente que estuda, que sabe, que prega, que tem meu total respeito. Mas eu só estou falando no quesito de... Você não conhece, não existe a possibilidade de um padre que não tenha passado por tudo isso. Passa. Né? Por todo o processo. E depois ainda tem a tal, como se fosse um médico, você fica um tempo fazendo... O estágio? O estágio, como é que é isso? Que fica não é que sai e já vai celebrar a missa? Não. Só voltando um pouquinho. Tá. Quando termina a faculdade de filosofia ou de teologia, não é assim, terminei, fiz a última prova, acabou. Não. Nós apresentamos o que acho que quase todas as universidades têm, a monografia. A monografia, nós chamamos de elaboratum. Porque o elaboratum, porque como é estudo de padre, utiliza muito a terminologia latina, não é? Nós estudamos latim. Então, assim, o elaboratum, ele é menor que a monografia, que é bem maior, não é? Mas depois que nós fazemos o elaboratum, temos a apresentação desse elaboratum, ou monografia, né? Para o pessoal poder compreender, nós ainda temos o exame compreensível de universa, que são 3 doutores, onde a gente tem que passar pelos 3. A gente senta na frente de cada um com um sininho na frente, pergunta de tudo que você estudou durante toda a faculdade. Jura? E você tem que acertar para poder passar, senão não tem a aprovação no curso, na faculdade. Cara. Depois que a gente passa por isso tudo, eles emitem as notas, né? Foi aprovado, aí solta fogos de felicidade, não é? Mas, porque é uma vitória realmente. E na teologia... É uma vitória realmente. E na teologia ainda tem a mais. Além de fazer tudo isso, o elaboratum, ter esse exame compreensível do universo, nós ainda temos exames de ordem para poder fazer se exame está de ordem ordem para saber se está apto
a atender as pessoas, atender confissão, se tem um equilíbrio suficiente, se está apto, se sabe, se dá conta, se consegue espiritualmente ou intelectualmente também, psicologicamente, porque nós não podemos nos envolver muito com o penitente ou com a pessoa, senão eu dialogando contigo, eu posso trazer para mim a sua situação e ficar com os demais, chega um determinado momento, a gente não suporta. Nossa. De forma alguma. Gente, tá, o papo tá fascinante aqui. Acabou, agora nós vamos para um breve intervalo. A gente já volta, viu? A gente não sai daí. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73-99818-9708. Olá, gente, estamos de volta à TV4. Hoje nós estamos conversando com o Padre Wildson, da Paróquia Nossa Senhora da Paz. Padre, eu vou te fazer uma pergunta assim, idiota, e que todo mundo pergunta, mas eu vou fazer. Vou fazer uma pergunta. Padre tem salário? Ótima pergunta. Ótima pergunta, porque alguns dizem isso, né? Estuda tanto, tem muito tem muitas graduações que seja. Enfim, primeiro, nós não somos funcionários da Igreja Católica, então nós não temos carteira assinada, não é? Nós recebemos de acordo com a comunidade paroquial que nós nos encontramos, sendo que a prioridade sempre é manutenção, conservação do templo, do funcionário, caso tenha o funcionário. Então, assim, se de acordo com a paróquia, o padre, olhando a receita, junto com o conselho financeiro, que toda paróquia tem que ter o conselho financeiro, não é? Chama-se CAE, Conselho Administrativo Econômico. Vê que há a possibilidade de o padre receber um salário e meio, 2 salários que seja, o padre recebe. Ele pode receber, sendo que a prioridade são a manutenção do templo, a conservação do mesmo, os funcionários, porque assim, como eles têm carteira assinada, tem questão de INSS que tem que pagar e tudo, não é? Então, assim, nós somos mesmo por vocação. Não, é vocação mesmo. Você comentou que teve uma
Uma comunidade primeira que eu fui, o que eu recebi era bem pouco, isso tem pouco tempo, 10 anos atrás, eu recebia R$150. Então, assim, não dava assim para eu me manter mesmo, sabe? Assim, se precisasse comprar algo para mim, não me faltava comida de forma alguma, não é? Mas assim, meu próprio, para eu me virar com aquilo que precisasse, tinha que dar naqueles 150. E não dava. Então, era o básico do básico do básico. Mesmo 10 anos atrás, 150 não dá para nada. Não, muito, muito pouco. Então, assim, nós recebemos de acordo com a comunidade. Ou seja, você é dom mesmo, porque é vocação, porque você estuda tanto, é tanto sacrifício, né? Adquire tanto conhecimento, que isso se reverte em sabedoria, né? Não significa, mas soma-se. E para depois receber, se tiver, né? Não reverte-se em ganho financeiro. Sim, sim. Jesus. Gente, tem que admirar e respeitar, viu? Eu fico... Eu não nasci assim, não, viu? Mas o processo continua, não é? Falávamos há pouco a questão dos estudos. Nós éramos, a idade de Cristo, éramos 33 seminaristas, não é? Na mesma sala, estudávamos. 30. E concluímos o curso com o número dos apóstolos, 12. Desistiram muitos. Mas hoje, os que desistiram são ótimos advogados. Okay? Porque assim, o estudo muito bom, não é? Então, assim, muito bom. E a metodologia de estudo de onde eu estudei é muito boa. Então, assim, é um estudo bem jesuíta. Bem jesuíta. Eu estudei com uma congregação chamada Legionários de Cristo, que o fundador foi jesuíta, então ele trouxe a mesma metodologia de estudo. Né? Então, assim, então quem estudou e levou a sério consegue absorver, consegue ler bastante. Então, né, temos bons advogados desse Brasil, espalhado pelo Brasil todo, temos delegado, né, juiz que estudou junto comigo, que prestaram o concurso, depois fizeram direito, não é? Nesse período, depois que desistiram, estão muito bem hoje. Então, assim, nem todos aqueles que estão conseguem ir até o fim. Percebe um outro caminho. Percebe que não é bem isso que quer que seja, e a igreja não nos prende em momento algum. E quantos anos o senhor já está? Dia 30 de outubro, agora, deste ano, eu faço 14 anos de padre. São 14 anos de padre, foram 7 anos de faculdade, 8 anos de faculdade e 5 anos de preparação vocacional, de caminhada vocacional, até concluir tudo. Não é? Em Porto Seguro? Em Porto Seguro, março fez 9 anos que eu estou, e foram 5 anos em Santa Cruz Cabralha. Entendi. Primeiro lá, né? Foi lá eu fiquei 5 anos, depois eu vim para aqui. E aí não tem lugar fixo, não cria raízes, padre, né? Não. Tem essa metodologia, não é, de estar mudando, mas o nosso bispo muda de acordo com a necessidade, com as possibilidades de cada comunidade, não é? Que vai aparecendo. Como é que é isso? Você se envolve, conhece toda uma comunidade, conhece as pessoas, e de repente você tem que ter esse desapego, se separar das pessoas, porque tem afeto, você cria uma rede de afeto, né? Cria sim. E aí é difícil, não? Os colegas vão dizer a seguinte coisa: eu procuro ter meus pés no chão. Vão dizer assim, nós já somos formados para isso, para sair. Realmente, nós somos formados para vivermos esse desapego, não é? Mas humanamente não tem como nós não criarmos vínculo com pessoas. Por exemplo, aqui, hoje eu vejo meus coroinhas, ou vejo os meninos já que eu vi na barriga da mãe. Com 9 anos, né, eu cheguei, eu estava pequenininho, as mães estavam grávidas, não é que eu já acompanhei, então a gente cria um certo vínculo. É complicado. Cria um certo vínculo, mesmo sabendo que há a possibilidade da mudança, da transferência para outros lugares, que a missão do padre é essa mesmo, não é? Né? Mas cria-se sim, a gente sente falta, sente necessidade, sente a falta do outro. Ô padre, e você acha que a evasão
das igrejas, né? Tem 2 pontos que eu queria tocar com o senhor. A evasão da igreja, a pandemia, agravou muito isso? Ou só... A sensação é que nós ainda estamos no meio de uma pandemia. A evasão foi muito grande e com essa evasão, uma das formas que nós encontramos foi as redes sociais, não é? Para fazer as missas serem transmitidas, para que o fiel pudesse participar, ter algo de religioso concreto em suas próprias casas. Porém, passando esse período de pandemia, muitos optaram ainda pelo virtual. Virtual, e não vai à igreja e diz assim: eu participei da missa domingo, eu digo, mas eu não tive. Não, participei pelo Facebook. Talvez assistiu um pedacinho. Ouviu alguma coisa que seja, depois que seja, mas nada substitui o presencial. Nada substitui. Porque tinha aquela coisa antigamente, né? Eu sou meio saudosista às vezes, de você acordar no domingo de manhã. Sim. Né? Primeira coisa era ir à missa. Na minha família era assim. A gente ia à missa, a família toda, depois voltava para fazer o almoço de domingo. Missa de manhã. Sim. Missa das 8. Também. Isso não sei se as pessoas estão perdendo isso, não sei se é cultural, não sei se tem muito a ver com a pandemia, se foi depois da pandemia. Bom, com a pandemia agravou-se muito, né? Depois de 2 anos, depois foram 2 anos assim, é um processo. Eu gosto de sempre ver assim como um processo. Tem voltado bastante, alguns não voltaram, mas assim, chegou bastante gente nova, não é? Em nossas comunidades, nossas igrejas, mas tem dado gente, não tanto quanto antes, porque a pandemia, infelizmente, acredito que de forma geral, não só na igreja católica, mas as demais igrejas e tudo, ficou assim mesmo. E o próprio ser humano, ele entrou um choque psicológico muito forte com si próprio. Muitos tiveram que ver consigo mesmo, ter um encontro pessoal consigo mesmo, e nem todo mundo se deu bem ao se reencontrar no espelho. Eu vi até algo interessante lendo uma reportagem, um rapaz, que ele chegou em casa na hora do almoço, ele estava fazendo os trabalhos mesmo em casa, né, período de pandemia, ele sentou na cadeira e caiu, se machucou e foi discutir com a esposa. No que ele foi discutir com a esposa falou para ele: já vai fazer 1 ano que eu disse para você que essa cadeira está quebrada. Mas a correria de sair de manhã para o trabalho, chegar à noite, trabalhar sábado até meio-dia e domingo e sair para se divertir que seja, então assim, para poder desaparecer, ele não foi deixando. Então assim, chegou um determinado momento que ele começou a encontrar com ele mesmo: a cadeira está quebrada, o piso está precisando trocar, o banheiro, a resistência não está funcionando, 1001 coisa. Então o encontrar com si mesmo, nem todo mundo deu muito bem. Conseguiu se encontrar. Sabe? É o difícil. Esse retorno, né? A pandemia, enfim. Outra coisa, Padre Wilson, essa relação entre casais, principalmente, quando início de namoro, início de relacionamento, quando o rapaz ou a moça, eles são de filosofias diferentes, vamos dizer assim, de crenças e de credos, nem credos, mas assim, ou evangélico ou católico, e acaba um arrastando o outro para um dos lados, sabe, como se fosse meio que um cabo de guerra, não sei. Como é que você vê isso? No mês de março deste ano, eu fui celebrar a missa para minha família pela primeira vez. Conseguimos fazer uma reunião, um encontro para a família, para a minha família, né? Então, assim, do mundo todo, espalhado pelo mundo todo. Então, nós conseguimos fazer na cidade de Itabuna. Eu fui para celebrar a missa. E ao celebrar a missa, lá eu tenho parentes, irmãos que são evangélicos, protestantes, católicos, espíritas. Então, assim, de várias filosofias, denominações. Quando eu iniciei a Santa Missa, não me iniciei normal, normalmente de homilia ou explicação do Evangelho, eu
me senti muito livre por estar em família e disse para ele a seguinte coisa: estamos na Santa Missa, mas nós somos família. Estando entre família, não temos por que nós brigarmos por religião, porque o meu é mais certo, o seu é mais errado. Então, no namoro, precisa dar-se da mesma forma. Um respeitar a forma do outro, não se deter no fator religioso, nesse sentido, né, do fator religioso ou da filosofia de vida que seja, porque ninguém é igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém, ninguém é perfeito, todos nós somos imperfeitos, chamados à perfeição, não é? Então assim, se um consegue respeitar o outro como pessoa, como namorado, como cônjuge, como marido e mulher, a religião não é empecilho para ser feliz. Nossa, então, eu não esperava ouvir do senhor como padre, né? Eu acho que outras pessoas também não, porque a gente sempre tem aquele preconceito, né? Aquela ideia preconcebida, sim, né? De que tem que trazer para o lado de cá. É algo que muitos não sabem, a grande maioria não sabe. Nós não temos esse preconceito que nós temos matrimônio misto ou com disparidade de culto. Eu posso fazer uma parte protestante e outra católica. Ah, é? Existe. A gente faz casamento para cristãos católicos, eu como padre, e faço o mesmo matrimônio para protestante com católico, com disparidade de culto. Ai, que legal. Existe. As outras igrejas não. Precisa entrar, se batizar e tudo. Não é professar o mesmo credo que seja. Nós fazemos em favor daquela parte católica que participa e quer receber o sacramento mesmo. E é válido o sacramento. É muito conhecimento, viu, gente? Que coisa linda. Não deixe de frequentar, você que é católico ou você que não tem religião nenhuma, não deixe de frequentar e conhecer a fundo. Não fique aí preso a ideias pré-concebidas, o que você ouviu, o que o fulano, Beltrano falou. Não é, padre? Isso mesmo. Dê-se a oportunidade, né? Dê-se a oportunidade. E ouvir a homilia, né? A explicação, a parte que o padre fala é show de bola. Enfim, e as ações, padre, lá na igreja tem sempre tantas ações, né? Sim. Lá dentro, agora, sempre atividades, né? Tem o catecismo. Sim. Né? Começa com quantos anos, padre? A partir dos 7 anos de idade temos o catecismo, né? A catequese. Temos a catequese para as crianças. A partir dos 7 anos. A partir dos 7 anos. A idade da razão. Ah, é? A idade da razão, a partir dos 7 anos. Você já consegue assimilar entre uma coisa, a diferença entre uma coisa e outra a partir dos 7. Então, porque antes chama-se pré-catequese, é mais assim, os pequenininhos que vão mais para ouvir historinhas, filmezinhos. Uhum. Então, particularmente este ano, nós não estamos tendo, embora tenhamos crianças na paróquia, não é? Mas, a partir dos 7 anos, temos a primeira Eucaristia, o Crisma. Mas lá na igreja é a partir dos 7, A partir dos 7 anos de idade. Entendi. E sempre estamos fazendo promoções, alguma coisa para poder incentivar, levar, ainda mais com esse período de pandemia que as pessoas ficaram meio adormecidas. Então, assim, nós precisamos, eu sempre digo, precisamos usar de dinamicidade. Sempre estar criando algo onde possa envolver o máximo número de pessoas. Mas eu digo envolver mesmo, eu preciso que você faça isso e tal, porque dá uma certa responsabilidade. Sim. Forme a sua equipe de pessoas, de quanto, padre? De umas 6, 7 pessoas, então você tem que procurar uma pessoa. Eu procuro trabalhar dessa forma que cria responsabilidade, te dá ao mesmo tempo, você fala, não vou conseguir, você coloca consigo mesmo, eu posso, eu consigo, eu vou, sim. E começa a ver que o outro está conseguindo e gera essa situação se assim. Se ele pode, eu também posso. Então, assim, a gente consegue fazer alguma coisa. É aquela coisa, tirar a pessoa da zona de conforto, né? Porque muitos entraram na zona de conforto e... Sim. E então ali, não quero sair mais não. Tipo, a pandemia, eu acho que levou muitas pessoas para a zona de conforto, mesmo aquelas que não estavam. Sim. E agora elas estão assim, eu tô aqui, deixa eu aqui, que aqui tá bom, não vou fazer isso não. Igual, outro dia eu saí da gravação, sempre gravo na quinta-feira tem missa lá, não é? Sim.
quinta-feira tem missa lá. Cheguei em casa, tal, apressada, cuidando dos cachorros, gente. Quando eu terminei, arrumada, produzida, que eu olhei e falei, vou tomar um banho. Parece que eu olhei, era 7 horas em ponto. Eu falei assim, ou eu pego o carro e saio correndo, ou eu não vou, né? Sim. Aí eu falei, não, se eu for dar atenção ao meu cansaço, eu não vou, eu não saio do lugar. Verdade. Mas ó, a gente vai novamente para um rápido intervalo e a gente já volta. Não sai daí, fica aí, fica aí. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Gente, estamos de volta nesse papo gostoso aqui com o Padre Wildson. Padre Wildson, tem uma curiosidade aqui. Os casais que estão namorando, início de relacionamento, que são de filosofias diferentes, de igrejas diferentes, né, de crenças diferentes, e acaba sempre um tentando arrastar o outro. É inevitável isso, né? É difícil que tenha um casal que tenha sabedoria elevada, como o senhor falou, que vai respeitar o outro e permitir que o outro siga ali. Na sua visão, eu acredito que seja mais a mulher que... É o homem ou a mulher que faz isso? Você vê alguma diferença aí? Acredito que de uma forma quase assim, um percentual alto, seja a mulher. A mulher seja aquela que consiga mais levar o homem. Se ele não participa de igreja nenhuma, consegue levar para ou católico ou protestante. E quando há religiões diferentes, geralmente ela consegue arrastar, depender do envolvimento que tenham entre eles, mas geralmente é a mulher. Não é, geralmente é a mulher. O homem é aquele que precisa de aprovação para muita coisa. Não é aquele egocêntrico, aquele que fala, eu sei, mas sempre está dizendo, eu sei, não é não, Alda? Sempre. E a mulher, de uma certa forma, de uma forma praticamente geral, é aquela que não precisa toda hora pedindo autorização ou dizendo. Então, pelo próprio sexo, ela consegue ser minimalista para as coisas, consegue olhar, ter uma visão para a realidade que o homem não tem. O homem não tem. Chega um determinado momento que ele percebe que tem que acompanhá-la em um percentual altíssimo, porque ela é aquela que consegue não é assimilar as coisas, direcionar, olhar os lados, dos dois lados, que às vezes a gente chega em um lugar e há aquelas confusões muitas vezes. O homem entra numa loja para comprar, deu certo, foi-se embora. E você vai com a mulher e demora, que
roda. Demora. Porque ela olha a validade, olha preço, olha como está, se vai e tal. E o homem não é muito disso. Ele não é muito disso. Não, isso aqui eu posso até pagar, eu posso ter uma condição de pagar, eu levo. A mulher, embora tenha a mesma mentalidade que pode pagar, ela observa que daquilo ali ela compra um pouco mais, ou muito mais. Ah, é verdade. Não é? É mais assim, é mais alocêntrica para a realidade. Não precisa estar toda hora pedindo aprovação de ninguém ou consentimento de ninguém para as coisas. Não é? Não precisa estar. Fulano, é verdade? Não é fulano que eu tive lá ontem, sempre está precisando da aprovação de alguém. Mulher geralmente não precisa disso. Ela fala, eu estive em tal lugar. Uma ou outra diz, está duvidando? Olhe nas câmeras. Mas para levar alguém do lado de testemunho para estou mentindo, e o homem geralmente faz isso, não é? Eu juro, não é não fulano, aí sempre está pedindo o outro para dizer. Então, de uma forma geral, a mulher é que arrasta, é que acaba pensando um pouco mais e acaba arrastando mesmo. Ô padre, noção de pecado. Como é que é isso? Qual o limite da noção de pecado? Que pode ser, sabe? É uma linha tênue, não é bem claro? Como é que é isso? O pecado é aquilo que nos afasta da intimidade com Deus. É aquilo que nós fazemos de errado, que não agrada a Deus. Aí tem os pecados que são veniais, são pecados leves. Aquela mentirinha que eu contei hoje, só para poder evitar uma certa confusão, aquela mentira pequena, não sei, que a gente conta no dia a dia, aquela comer um pouco a mais do excesso, e já tem aquele pecado grave, não é? O pecado grave tirou a vida de outro, de uma forma indevida, né? O dono da verdade que chegou quebrando com tudo. Então, assim, o pecado é aquele que tem uma linha, é como se fosse uma linha entre eu e Deus. E a gente, com o pecado grave, a gente corta essa amizade, essa intimidade com o próprio Deus, que precisa ser reatada. Precisa ser reatada com atitudes e com auto-reconhecimento. Eu reconheço que eu errei. Entendi. E o ser humano, por natureza, traz em si um orgulho muito grande. A habilidade de olhar para o outro e pedir perdão, desculpas e perdão, é algo que é para todos. Mas tem gente que nós conhecemos, a gente sabe que tem esse bloqueio de assumir que errou e não pede desculpa, não pede perdão de jeito nenhum, mesmo que saiba que está errado. É um apego muito forte ao ego? Forte, demais, muito imenso. E eu vou um pouco mais além, acredito que eu posso ir um pouco mais além. O número de pessoas, estados depressivos que nós encontramos por aí, não é? É a minha área de pesquisa, eu fiz psicanálise. Né? Uma área que nós temos de pessoas com problemas psicológicos, psicossomáticos, muitos partem por aí. Ah, é? Sim, porque não aceita que errou. Eu errei. Como que eu, com 41 anos de idade, fiz? Eu não acredito que o Wilson, você fez isso. Você se formou, você sabe que é errado, por que você fez isso? Ah, não aceita. Comigo mesmo ou com outro. Mas como que eu estudei tanto e eu fiz isso? Chega em determinado momento, a pessoa acaba, passou por alguma dificuldade rápida, deixa eu ver para quem eu vou ligar. Abre o celular e vê aquela lista de A a Z imensa, mas não tem com quem conversar, porque não teve essa habilidade de cultivar amizades pelo próprio orgulho, pelo próprio ego. É uma pessoa que não reconhece que errou, acaba não se misturando com os demais, porque determinadas coisas você sabe que sai para os demais, para as pessoas infelizmente sabem, fulano é difícil, fulano pensa assim, pensa desse jeito, essas coisas saem e a pessoa acaba ficando sozinha, então em estado depressivo, porque é verdade. O que a pessoa se sente, como ela se sente, ninguém me ama, ninguém me quer, mas é incapaz de dizer, ninguém me ama, ninguém me quer, porque eu sou uma pessoa difícil, eu não sou uma pessoa aberta, que não aceita correções no momento certo. Então, assim, é o dono da verdade. Então, sozinho, o que acontece? Eu sou o dono da verdade. Ou, sozinho, porque era o dono da verdade, o que acontece? Ninguém conversa comigo, então, se eu estou, ninguém me nota. Se eu não estou, ninguém vai me notar porque eu não estou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou um problema quando eu estou perto. Qual é o que eu devo fazer? Me suicidar, me matar. Porque se eu me mato, acaba o problema. Aí que surge os suicídios, o número de suicídios que tem crescido hoje. Então, assim, fulano se suicidou, foi. Não faz falta, porque não era uma pessoa sociável,
era o dono da verdade, que seja. horrível, Então, né? assim, terrível. A que ponto o ser humano chegou? E algo que, estudando filosofia, o moral mesmo, na teologia, é algo muito sério para nós, que diz a seguinte coisa: nunca coisifique o ser humano. Nunca coisifique. Coisifique. Porque o ser humano não é uma coisa. O ser humano é um ser humano. É uma pessoa dotada de inteligência e vontade. E a gente observa, às vezes, que tem pessoas que trabalham ou que tratam o outro como se fosse uma coisa. É verdade. Uma simples coisa. Um funcionário, como se ele tivesse que fazer tudo simplesmente porque ele trabalha. Mas se ele trabalha é porque ele precisa. Se ele não precisasse, ele não estaria ali para fazer aquele serviço que é dele. Ele vai fazer. Se ele não estiver fazendo o correto, ou você demite, ou você instrui. Eu quero que seja assim como patrão. Mas coisificá-lo, fazer dele uma coisa como se não tivesse sentimento, como se não fosse ser humano, aí não existe, não tem como. Não tem como de forma alguma. E infelizmente nós estamos em 2023, nós assistimos em telejornais, em noticiários e tudo, e diz assim: nós estamos evoluindo. Mas tirar a vida do outro por nada, isso é evoluir? Não. Transformar o outro em uma coisa, evoluir, não é. Os animais não têm alma, não existe, não pensa como o ser humano. O ser humano é dotado de inteligência e vontade. Nós dizemos na filosofia, se eu falar difícil, você pode perguntar. Nós dizemos que o ser humano, ele tem, que nós dizemos em latim, nós temos a capacidade de fazer a redictio completa, a redução ao infinito. São os 3 atos do espírito. Eu penso, eu sei que eu estou pensando, e ao mesmo tempo eu faço o ato de pensar. Porque eu pensei que eu estou pensando, é o terceiro. Eu penso como ser humano, né? Que lindo! Sei que eu tenho capacidade de pensar, e quando eu estou falando agora, eu estou exercitando o terceiro, ou seja, eu sei que eu que estou pensando, não é você, sou eu que estou pensando. E o animal, ele age por instinto. Ele olha para você, já balança o rabinho, né? Para dizer que está se sentindo bem. O ato de felicidade do animal é quando balança né? Então, assim, mas ainda existem aqueles que dizem, pelo fato de não ter alma como ser humano, vamos jogar na rua, vamos bater, maltratar, fazer um monte de coisa que por aí. Então, assim, é evolução? Não. É evolução? Então, assim, nós estamos passando por um problema, uma crise muito grande. Crise de valores mesmo. Crise de valores e moral. Sabe o que, assim, o nosso exemplo é o próprio Cristo. Não existe família perfeita. Não existe família perfeita. Todas as nossas famílias temos os nossos desafios do dia a dia. E eu percebo na homilia, né, que vai passando isso aos poucos, né? Você não passa de vez, né, na oratória da missa, nos sermões. Sim. Agora, existe esse contato, você percebe isso? Existe esse contato direto? As pessoas vão te procurar? Muito, Padre. Muito, para conversar, para conversar, tirar dúvidas que aparecem. Fica meio que, você também tem meio que um trabalho de psicólogo, né? Sim. Terapeuta não sei, mas psicólogo. Sim, tem muito. Hoje mesmo pela manhã, foi amanhã sim, passei dessa forma. Então, assim, às vezes encontro algum tipo de dificuldade que é pequena, mas porém não sabe administrar. Às vezes, e geralmente é assim, são as coisas pequenas que a gente acaba se perdendo mesmo sem saber administrar dentro de casa. As grandes brigas entre os casais começam com coisas pequenas. Se não conseguir não segurar, mas resolver, vamos sentar, vamos resolver, torna-se algo maior e leva a ter uma separação, a agressão entre ambos. Então, assim, sempre começa pelo pequeno. Então, assim, eu tento não me colocar longe, porque se eu me colocar distante demais, eu não vou conseguir abranger, eu não vou conseguir fazer, realizar a minha missão de padre onde eu estiver. De forma alguma. Eu procuro falar em uma língua que seja acessível ao catedrático, ao universitário e àqueles que não têm estudo. Tem um estudo bem simples, que consiga entender. Porque que frustração. Nossa, fui à missa hoje, eu fui para o encontro, o padre falou tão bonito, eu não entendi nada.
Eu não entendi nada. Mas aí foi tão bonito que as pessoas aclamavam, batiam palmas, foi ovacionado. Mas assim, eu não entendi nada, mas deve ter sido muito bom. Eu gostei, assim, umas palavras que eu não sei nem reproduzir. Então, é bom você dizer de uma forma que entenda, que compreenda, que leve para a sua vida pessoal não, seu e profissional. Sermão, eu tô puxando, olha, o sermão dele é muito bom, gente, é excelente. É excelente. A outra coisa, padre, as pessoas te procuram, assim, ainda antigamente, na minha adolescência, eu via muito, hoje eu nunca mais fiz, tem anos que eu não faço. Confessar. Procura bastante. Procuram. Esse confessar é o mesmo de antigamente, ou ele é um confessar que é mais uma busca de uma terapia? Ou é só o confessar mesmo? Hoje, as pessoas, por falta de catequese, acabam confundindo, levando os dois. As duas coisas. Acaba sendo o confessar-se mesmo, porque é aquela questão da consciência que acusa, que fez coisa errada, não é? Precisa receber a bênção de Deus, o perdão dos pecados, precisa respirar e ao mesmo tempo acaba sendo uma terapia pelo fato de abrir-se, conversar. E assim, o padre já é formado para isso, para saber, no meio daquela conversa, ele não se perder e saber o que é pecado, o que a pessoa está se confessando, e o abrir-se, independente de pecado, para o diálogo, que seja um diálogo, uma conversa que seja. A gente consegue, já estamos formados para isso mesmo. Entendi. E essa questão dos milagres, padre, como é que você vê isso? Acredita nos milagres? Ou já presenciou alguma coisa? Existem muito, nós temos muitas provas disso, muitas provas, sabe, de questão de milagre. E a igreja, ela é tão assim, tão minuciosa nesse assunto de milagres, que não é assim, fulano estava de cadeira de rodas, voltou a caminhar de uma hora para outra. Nós sabemos que a ciência, enquanto ciência, não tem Deus. Não coloca o fator religioso. Quando nós vamos estudar e entramos na faculdade de psicanálise, a primeira coisa que faz é não tire Deus. Tire Deus para poder trabalhar com a pessoa. Então, assim, quando é detectado um milagre, a igreja é muito minuciosa, olha o antes e o depois para realmente ver e passa a ciência. Para que a ciência analise verdadeiramente aquilo, chega um determinado momento que a ciência diz, não tem como. Não tem explicação. Não tem explicação, não existe. Não existe, não tem como. Tem algum que você acha especial assim, que você já tem estudado? Não, são vários, se lembrar um assim agora, mas vários. Eu vou falar das minhas experiências assim, que como padre, sabe, assim, não teve aprovação de igreja, mas eu como padre, não certo. É? Então, como padre, já quase que 14 anos, eu fiquei 16, 17, 19, fiquei 4 anos como capelão do Hospital Luiz Eduardo Magalhães. Certo, nossa. E tinha uma diretora do hospital muito católica, então assim, ela me deixava muito livre, muito livre, eu me senti muito bem e fiquei muito humano, muito mais humano depois do hospital, porque eu tirei certos medos que a gente cria pela vida, não é, de chegar próximo à pessoa que falece, a pessoa que está entubada, que a gente não entende. Então, eu não sou da área de saúde ali, não é? Mas eu já fui, como eu tinha esse livre acesso, assim, de ir ao hospital, eu entrava nos lugares, eu pedia permissão para o médico, doutor, eu posso entrar? Ou se não, a própria assistência social, eu deixei muito aberto com eles, eles me ligavam. Tipo assim, domingo à noite, acabava a missa, eu estava cansado. E além da assistência social, ligava, padre, tudo bem? Padre, chegou uma pessoa aqui que está passando muito mal. Chegou a família foi chamada, porque a pessoa não está bem, está na UTI. Então, assim, nós perguntamos se eles tinham alguma religião, que nós observamos, se vimos na mão um terçozinho, um anelzinho de terço, um crucifixo, alguma coisa, perguntamos se tinha alguma religião, porque nós temos um padre que é capelão, que trabalha aqui. Se eles disserem que são e quiserem, a gente pode ver se o senhor pode vir aqui. E todas as vezes que me chamaram, eu fui, não é? Então, assim,
Eu já cheguei aí a UTI mesmo, e eu perguntar para o médico, e ele não me dizer questões mesmo de... Esqueci a palavra agora que se diz mesmo, profissional, ético profissional, de eu olhar e ver a pessoa e falar assim, doutor, e aqui? E ele só olhar para mim e dizer bem assim, eu já sei. Por isso que pediu que chamasse o padre. E tipo assim... Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, né? Eu ia celebrar, ficar ali, fazer a oração direitinho, conversar com a família, com a esposa, com a mãe, não sei, com os familiares. E não ir mais na UTI, porque a UTI é muito restrito, né? E só quando muito necessário. E 2 meses, 3 meses depois, a pessoa vir... Eu sou aquela pessoa que sou lá no hospital, eu não me lembro, eu não vi. Eu sou aquele que estava entubado. E eu olhar assim e falar, gente... Você, então assim, tem casos assim, que o médico, assim, enfermeira chega e fala assim, não, padre, realmente, ali, só por um milagre de Deus mesmo, por isso, e a pessoa sai bem, muito bem, de saúde. É um milagre. Um milagre. Então assim, eu já presenciei muito isso. Eu cheguei a ver o senhor lá, já cheguei a ver o senhor lá, já. O nosso tempo está acabando, infelizmente, o papo aqui a gente ia muito, né? E como de praxe eu quero fazer a dica de hoje do nosso livro, e não poderia deixar de ser a Bíblia, né? A nossa Bíblia Sagrada, essa daqui é a minha menina, tá? Letra grande, gente, fácil leitura, toda rasurada, toda escrita, grifada. E falar para vocês, gente, todo mundo, é difícil uma pessoa que não tem a Bíblia em casa. Tem textos aqui maravilhosos, tá? Tem histórias aqui fascinantes. A história de Esther, né? Sim. É linda. A história de Josué. Para quem estuda física quântica, tá? Para quem estuda a lei da atração, olha, se você ler o Novo Testamento, as falas de Jesus, dá para tirar muita coisa dali. A física quântica, tá? É um livro fascinante. Bora! Fica isso daqui como dica, tá? É o meu livrinho, muito querido. E, padre, você quer dar alguma dica, deixar o contato, passar os horários da missa, deixar algum recado? Deixa assim. Aqui, nossa igreja é aqui a paróquia Nossa Senhora da Paz, no Fontana 1. Temos missas às quintas-feiras, às 19 horas. Domingo nós temos missa às 8 e às 19 horas, não é? Temos aqui no Fontana 1. Gente, vai lá, confira, vocês vão gostar. O sermão dele, ó, é fabuloso, viu? Beijo grande.